Só que no reino de Deus, Deus não unge métodos. Sabe qual foi o erro da igreja brasileira? Pautar crescimento em métodos. Aí inventamos G12, M12, não sei, é tanta coisa. E a igreja, ao invés de crescer, inchou. Por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus não unge, o reino de Deus não é um reino de fórmulas, é uma cultura de crescimento. E se tem cultura de crescimento estabelecida, você vai crescer no lugar que Deus te plantou, você vai crescer no lugar que Deus te colocou. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Abra sua Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? 2 Reis, capítulo de número 6. Eu pedi a Deus uma mensagem. Aí eu estava na mesa hoje com o pastor Vinícius e o Senhor confirmou. Eu quero pregar essa noite sobre crescimento e expansão. É o que essa igreja está vivendo. Eu quero falar sobre crescimento à luz da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo de número 6, texto clássico, muito conhecido. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Vamos, pois, até onde? Vamos, pois, até onde? E tomamos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Verso 4 para encerrar. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E você diz amém. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado. E eu quero debruçar nesse texto, nesse tempo que eu tenho, para falar um pouco sobre essa temática. Como crescer? Como viver o crescimento que Deus quer que nós venhamos crescer? Existe uma maneira correta de crescer no reino de Deus. Existe uma forma certa de nós crescermos. Porque nem tudo que cresce está crescendo de maneira saudável. Existem coisas que crescem, mas não estão crescendo da maneira que Deus quer. Nem tudo que cresce, cresce debaixo de princípios. Tem muitas coisas que não têm princípios que também crescem. Só que entenda, o desejo de Deus é que nós venhamos crescer da maneira correta, da forma certa. Caminhando na Bíblia, nós vemos que a vocação profética, ela viveu uma expansão muito grande na vida de Elias. A Bíblia diz que Elias foi um grande profeta. Ele surge na região norte de Israel, segundo a história, com uma palavra pontual e cirúrgica em um tempo de apostasia. Acabe e Jezabel levantaram altares a deuses pagãos. Baal estava sendo adorado, Azera estava sendo adorado. A Bíblia diz que altares estavam sendo levantados e o eterno havia sido esquecido, havia sido deixado de lado. E Deus resolveu tratar com esse povo. Elias surge com uma palavra pontual diante de Acabe e Jezabel, dizendo que ele era representante de Deus, ou seja, o Deus em cuja face estou. E nessa representatividade, ele se considerou com a legalidade de dizer que o céu iria se cerrar, ou seja, não haveria chuva sobre a terra, segundo a palavra do profeta Elias. Mesmo ele liberando uma palavra pontual e cirúrgica, Deus sancionou, Deus avalizou. Depois de liberar aquela palavra, a história diz, e eu preciso fazer esse pano de fundo para chegar aqui. A Bíblia diz que Elias foi cuidado por Deus lá para as bandas do Querite. Um ribeiro serviu para saciar a sua sede. A Bíblia diz que corvos foram escolhidos por Deus para servir como provisão a ele, alimentando a fome do profeta.
Todos nós sabemos que onde tem corvo tem morte. No aspecto humano, no olhar humano, lá nas regiões do Querite havia morte, mas mal sabiam eles que Deus estava cuidando do profeta, o mantendo em vida. Quando o ribeiro seca, Deus levanta uma viúva para cuidar de Elias, e assim vai acontecendo a jornada de Elias, vivendo na provisão de Deus, vivendo debaixo do cuidado de Deus, até que um dia Elias vive o ápice da sua chamada e do seu ministério, quando uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, é suficiente para gerar uma tempestade, uma chuva torrencial. Depois dessa chuva, a Bíblia diz que ele corre para Jezreel, chegando na frente das carruagens de Acabe. Ele venceu os profetas de Baal na batalha do Carmelo. Ele envergonhou os profetas de Baal em meio àquela batalha. Isso elevou o ministério de Elias. Só que depois, ele recebe uma mensagem intimidatória. Jezabel havia prometido que ele iria morrer. A palavra intimidatória faz ele se embrenhar no deserto. Ele abandona o seu moço e, segundo a história, ele quer desistir da chamada. Ele se aprofunda numa crise existencial muito grande. Deus manda um anjo para cuidar dele. Esse anjo vai alimentar o profeta. Esse anjo faz algo sobrenatural para que ele possa continuar a sua caminhada. Mas aquilo ainda não é suficiente. Elias caminha mais um pouco, mas o que resta a ele é uma caverna. Nessa caverna ele vai viver uma experiência também poderosa da parte de Deus. Ele espera Deus no terremoto, Deus não vem. O que resta a ele é ouvir a voz de Deus de uma maneira muito branda. Mas a voz de Deus agora é: levanta, sai dessa caverna. Você vai escolher alguém para continuar o legado. Você vai escolher alguém para continuar o legado profético. O que eu tenho para fazer agora não vai ser apenas em você, mas também vai ser através de você. Eu preciso que você escolha alguém. Ele sai dali, e a Bíblia diz que ele se encontra com um profeta chamado Eliseu. Eliseu estava cuidando da terra, estava arando a terra. O chamado de Elias é tão poderoso, segundo a Bíblia, que Eliseu abandona tudo, mata os bois, queima as tralhas, e segue o profeta, agora tendo disponibilidade integral em servi-lo. E Elias agora vai preparar alguns espaços físicos para que os profetas pudessem se reunir. O que estava acontecendo aqui? Os pais da época estavam trazendo os seus filhos para aprender a vocação profética. Elias agora não era só um profeta, ele era um formador de profeta. Ele exercia função pedagógica. Ele era aquele que estava na frente dos alunos, sendo mentor, sendo tutor, ensinando eles a ouvirem a voz de Deus. Muitos espaços físicos, chamados ou denominados escolas proféticas, foram abertos. Gibeá, Ramá, Jericó. Em alguns lugares foram abertos, Betel, melhor dizendo, foram abertos escolas proféticas, mas a principal foi em Gilgal. Foi lá em Gilgal que Eliseu foi formado. A Bíblia diz que Eliseu não era conhecido pelo nome que tinha, mas pelo serviço que prestava. Muitas pessoas não sabiam quem era Eliseu, mas sabia, lá na escola do profeta Elias, tem um menino que derrama água na mão do profeta Elias. Por quê? Porque o serviço vai acima do nome. Não adianta ter um nome grandioso se não serve. Porque no reino de Deus o maior é aquele que... A Bíblia diz que Eliseu começou a caminhar com Elias. Onde Elias estava, Eliseu estava junto. Toda a movimentação geográfica que Elias fazia, Eliseu estava junto. Até que um dia Eliseu teve a audácia, a ousadia de olhar para o seu mentor e dizer: eu quero porção dobrada.
Eu quero ser maior do que você. Se fosse alguns que nós conhecemos por aí, aqui em Maceió não tem, mas em algumas regiões do Brasil tem muito. Se fosse alguns que nós conhecemos por aí, ouvindo que alguém do seu lado quer crescer, já se sentiria ameaçado, porque tem gente que ninguém pode crescer do lado dele. Mas um líder curado, o homem de Deus, ele não se incomoda quando vê alguém do lado dele querendo crescer, porque o serviço de Eliseu deu legalidade para ele querer crescer. Porque você não cresce sem se submeter a alguém que está acima de você. O serviço me dá legalidade. O que Eliseu fazia deu legalidade para ele olhar para Elias e dizer: eu quero porção dobrada. Elias olhou para ele e diz assim: se você me ver subir, porque no reino de Deus você não cresce puxando o tapete e derrubando os outros. No reino de Deus você cresce vendo o outro subir. Se você me ver subir, assim vai te acontecer. A Bíblia diz que Elias sobe num redemoinho, e a capa que era de Elias agora está sobre Eliseu. Eliseu agora é o sucessor de Elias. Ele é o mentor, ele é a maior referência. Ele está agora à frente daqueles espaços teológicos onde os alunos vinham aprender. Ele é a continuidade. Ele é aquele que caminha no legado de Elias. Eliseu está agora recebendo muitos alunos, muita gente, e o lugar está estreito, está pequeno. Porque imagina se nós tivéssemos aqui 2, 3 vezes mais do que a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Como que a gente se sentiria? Desconfortável. Porque o desconforto é o útero do crescimento. Guarde isso aqui. O desconforto é o ponto de origem do crescimento. Deus não quer te levar para um lugar de conforto. Deus quer te colocar num lugar desconfortável. Sabe aquela empresa que você não quer trabalhar? Para você crescer é lá que Deus vai te colocar. Sabe aquele ambiente que não te favorece de jeito nenhum? Para você crescer é lá que Deus vai te esconder. Deus escolhe e esconde os seus escolhidos em lugares desfavoráveis para que ele possa crescer. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus quer te levar para o ambiente do crescimento. Se você pode dar um glória a Deus por essa palavra, Ele está nesse lugar. O lugar ficou pequeno, ficou desconfortável. Você não cresce. E o que me chama a atenção aqui, pastor Vinícius, o que me chama a atenção nesse texto, é que eles vieram falar com Eliseu. O texto diz: e disseram, coloca para mim, 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. E disseram os filhos dos profetas. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Eliseu não chegou na frente deles e disse assim: ó, eu trouxe para vocês aqui um método de crescimento. Eu marquei uma reunião aqui para que nós venhamos falar sobre estratégias de crescimento. O que está acontecendo aqui é que os meninos estão querendo crescer. Ou seja, o crescimento não parte daqui para lá. O crescimento no reino de Deus parte de lá para cá. Como assim, pastor Júlio César? Eliseu não trouxe um método. Está na moda viajar o Brasil atrás do código, atrás da chave, atrás do método. Só que tudo isso são probabilidades. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Tem gente que viaja o Brasil atrás do guru, do coach. Enfim, alguma coisa contra, pastor Júlio? Nada, nada contra. Só que no reino de Deus, Deus não unge métodos.
Sabe qual foi o erro da igreja brasileira? Pautar crescimento em métodos. Aí inventamos G12, M12, não sei, é tanta coisa. E a igreja, ao invés de crescer, inchou. Por quê? Porque Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus não unge, o reino de Deus não é um reino de fórmulas, é uma cultura de crescimento. E se tem cultura de crescimento estabelecida, você vai crescer no lugar que Deus te plantou, você vai crescer no lugar que Deus te colocou. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Como assim, pastor Júlio? Eu te explico. Crescimento no reino de Deus é de dentro para fora. Crescimento no reino de Deus começa aqui. Cultura. Como que se implanta uma cultura? Com mudança de mental ali? Não existe crescimento no reino de Deus sem mudança de mentalidade. E dá mais trabalho para Deus mudar a gente do que mudar o ambiente que a gente está. Você acha que vai dar trabalho para Deus preparar os recursos para construir, para essa igreja ficar pronta? Nenhum. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus do ouro e da prata. Se você acha que Deus tem trabalho em te enriquecer, em te prosperar, em te dar uma vida abundante, você acha que Deus tem trabalho em fazer isso? Nenhum. Sabe quanto tempo levou para tirar o povo do Egito? Segundo Flávio Josefo, para tirar o povo do Egito, aquela multidão do Egito, levou cerca de 26 horas para movimentar aquele povo. Sabe quanto tempo levou para tirar o Egito de dentro daquele povo? Deus não muda a história de ninguém, Deus muda pessoas, e pessoas mudadas vão mudar a sua história. Deus não quer mudar a circunstância que você está, Deus quer mudar você, porque se você mudar, a sua história muda. Só quem está disposto a ser moldado por Ele, dá um brado de vitória aí, que Ele está aqui. Para pensar. Pega um morador de rua, faz o teste, leva para sua casa, coloca nele a melhor roupa, ofereça a ele o melhor que você tem na sua casa. Talvez você tenha um pouco de trabalho em fazer a barba e deixar ele limpinho, todo arrumadinho. Talvez você tenha um bom trabalho, mas o maior trabalho que você vai ter de fato, é segurar ele dentro da sua casa, é tirar a rua de dentro dele. O reino de Deus não é sobre tirar-nos da miséria, é sobre tirar a miséria de dentro de nós. O reino de Deus não é sobre mudar a gente de ambiente, é nos mudar para que a gente transforme em ambientes. Aí eu sinto a presença de Deus aqui. Paulo pregou sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente. Levanta a mão que eu quero profetizar. Eu profetizo que você vai crescer nos próximos meses o que não cresceu nos últimos 10 anos. O lugar que você está vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno porque você vai crescer. Tem ambiente que não vai te caber mais. Receba essa palavra e dá um brado de vitória ao Senhor. Eu posso ler um texto com vocês? Quem ama a Bíblia aqui, diga amém. Mateus 13:19. Se eu pudesse, na minha vocação teológica, dizer que esse é o texto áureo do reino, não seria heresia. Essa é uma palavra de Jesus. Olha o que Jesus está dizendo. Caminha comigo. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Vamos parar nessa vírgula aqui.
Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está inaugurando a parábola do semeador. Jesus está introduzindo o sermão. Isso é palavra de Jesus. E ele está dizendo que tem gente ouvindo a palavra do reino e não está. Você acha mesmo que todos que estão inseridos nas igrejas do Brasil agora estão entendendo a mensagem do reino? Essa é a geração que mais ouve a mensagem do reino. Você olha no YouTube, é fast food, é cardápio. Você coloca o tema, tem o pregador que você quer, pregando o que você precisa ouvir, está tudo lá. Aí eu te pergunto, o que muda? Porque a mensagem que te transforma não é a mensagem que você ouve, é a mensagem que você Preste atenção, você não pode tomar posse de algo que você não entende. Você não pode viver algo que você ainda não entendeu. O reino de Deus não é para os ouvintes. O reino de Deus é para os entendedores. Aí eu pergunto para você, o que você tem entendido? O problema da igreja brasileira é que ela quis sentir. A gente vê num culto como esse, se a gente não sentir uns arrepios, a gente fala, o Espírito Santo não está, hoje acho que estava de folga. Por quê? Porque eu não senti nada. Às vezes você está num ambiente como esse, e é só suas emoções que estão afloradas, é só dopamina, um pedzinho no final, e dopamina sendo liberada. Mas dopamina não gera mudança. O culto não é emocional, o culto é não é sobre cair para fora. Aí a gente via todo mundo babando no chão, a gente fala, rapaz, que culto poderoso. O culto que muda a nossa história não é o culto que a gente sente, é o culto que a gente entende. Primeiro eu entendo, depois eu sinto. Por que eu sinto? Porque eu entendi, Ele está aqui. Por que eu estou dando glória? Porque eu entendo, Ele está aqui. Por que eu pulo na presença dEle? Porque eu entendo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura. Não é mais tempo de cair para fora, é tempo de cair para dentro. O culto poderoso é aquele que você sai daqui dizendo, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor, eu preciso comprar e pagar, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso parar de falsa moralidade e ser um crente de verdade. Só quem pode dar um brado de vitória é o Senhor. Ouvindo a palavra do reino e não, o que acontece? Vem o maligno e arrebata. A palavra arrebatar aqui fala de rapto. Vem o maligno e sabe o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Que tudo que a gente perdeu foi porque a gente não entendeu. Cara, esse texto aqui mexe comigo demais. Como assim, pastor Júlio? Existe um cofre no reino, e o nome desse cofre é entendimento. Quando você entende, o diabo não te saqueia. Se você entender o valor de seus filhos, tá para nascer o demônio que vai tocar neles. Se você se posicionar como autoridade dentro da sua casa, tá para nascer o demônio que vai tocar no seu casamento. Porque o entendimento protege. Aí eu pergunto para você, o que você tem entendido? Porque crescimento tem a ver com uma mudança de mentalidade. Quando a mente expande, tudo muda. Quando a mente expande. Aí, lembra do eunuco? O eunuco foi para o templo, ele adorou,
E ele não entendeu o que foi adorar. O eunuco está com os pergaminhos no colo, ele está lendo e não está entendendo nada. Aí Filipe está na beira da estrada. Filipe grita: ei, entendes tu? É interessante que Filipe senta do lado dele e começa a ensinar a palavra. De repente ele para e diz assim, ele para e diz assim: ei, o que me impede? Quando você entende, nada te impede. Não tem religiosidade. Eu prego pra gente aqui que já foi religioso. Eu prego pra gente aqui que vivia debaixo de um legalismo. Nada, vivia debaixo de regra. Hoje ele não vive a extremidade do legalismo, ele não vive. E a extremidade do tudo pode. Ele vive a extremidade, não. Ele vive no tempero. Ele vive no equilíbrio da palavra. Só quem pode glorificar é o Senhor. Aleluia, Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Por que eles estão querendo crescer? Porque eles estão entendendo. E olha que lindo, Eliseu um dia chegou em Elias e disse: eu quero crescer. Aí ele está vendo discípulos perto dele querendo crescer. Porque quando você está inserido num ambiente de crescimento, não é a estrutura que cresce, é você que cresce. Olha aqui para mim, não é a estrutura que move o crescimento, é o crescimento que move a estrutura. Não espere a estrutura mover crescimento da igreja, que não vai acontecer. Não espere o ambiente expandir a sua estrutura, que não vai. Agora você vai mover estruturas. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai haver crescimento nas suas finanças. Vai haver crescimento no seu intelecto. Vai haver crescimento nas suas emoções. Vai haver crescimento na sua psique. Vai haver crescimento na sua mentalidade. Vai haver crescimento, aleluia, no seu chamado, no seu ministério. Vai haver crescimento em todas as áreas da sua vida. Primeiro, crescimento começa com cultura de crescimento. Segundo, crescimento começa com a comunicação certa. O texto está dizendo: e disseram. Diga comigo, e disseram. Como assim, pastor Júlio? Não tem como crescer sem a comunicação correta. E comunicação correta no reino de Deus não começa falando, começa a ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. E essa é uma geração que quer falar. Essa é uma geração que quer falar. Olha aqui para mim. Se falar fosse importante, Deus tinha feito a gente com duas bocas e um ouvido. A gente quer ver, pastor, como eu faço para fazer uma aula de oratória? Começa pela aula de escutatória. Porque a sabedoria está no ou. Como que começa, pastor Júlio, esse start do ouvir? Através do confronto. No reino de Deus, crescimento começa com confronto. Quero ver da glória a Deus agora. Sempre quando Deus quer te fazer crescer, Deus te leva para um estágio chamado estágio do confronto. E Ele começa a usar até pessoas para te confrontar. Se você não tem ninguém que te confronte, você não tem amigo. Você tem cúmplice. Quero ver da glória. Porque essa é uma geração. Confronta para você ver. Vai para a tua igreja. Vai embora. Confronta para você ver. Não fica. Por quê? Porque vive buscando algo que favoreça. Eu tenho dificuldade. Eu vou falar. Ai Deus, eu estou querendo fugir. Aí chega, sabe por quê? Não, é que na outra igreja era isso, aquilo outro. Chega dando carteirada. Sabe, não sabe sentar para ouvir. Ele quer chegar, já fala, não. Quando Deus está no negócio, você não precisa atropelar ninguém.
Você não precisa arrombar a porta. Quando Deus te move para uma estação nova, você não precisa da carteirada. Porque quem é, aleluia, quem é não dá carteirada. Quem é espera o tempo de Deus. Quem é Deus que promove. Aí vem lá com o currículo. Ei, Moisés está preocupado com o currículo de Deus. Senhor, o que eu vou falar para Faraó? Fala que eu sou Deus. Mas Deus, aqui no Egito tudo é Deus. Rã é Deus, piolho é Deus, Faraó é Deus. Então vai lá e fala para Faraó que eu sou o que sou. Jesus, quando entrou no barco de Simão, Jesus não pisou no barco de Simão dizendo: Simão, tira o barco da praia, porque eu acabei de passar na sinagoga, acabei de ler o livro do profeta Isaías e diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, eu sou o cara. Não, ele entra no barco e diz: ó, tira o barco da praia. Por quê? Porque quem tem autoridade não fala de si, não se exalta, não bate no peito e diz que faz. Ele diz que ele faz. Eu não sei se você pode então. Crescimento começa no confronto. Mas a gente não dá conta. Você iria pagar ingresso para ouvir um pregador te chamando de cobra? Você não vai. A gente não vai. Só que no reino de Deus a gente cresce sendo confrontado. Olha aqui, se você não tem ninguém que te confronta, faz um pix para alguém te confrontar. Quando você me vê errando, e pior que eu orei: Senhor, levanta pessoas para me confrontar. Deus fez eu casar com uma esposa que tem 21 anos que me confronta. Porque casamento não cresce só no I love you. Casamento também cresce no confronto. Porque um afia o outro. É um afia o outro para crescer. É melhor a crítica e o confronto de quem te ama do que o abraço do bajulador que te odeia. Tem gente que gosta de bajulador, aí depois reclama de deslealdade. Não, porque me traíram. Também só anda com bajulador. Preste atenção nisso. O problema é que a gente confunde confronto com afronta. Qual é a diferença, pastor Júlio? A afronta é satânica, o confronto é de Deus. Mas o que muda? Quando Deus entrou no Éden, Deus confrontou Adão e Eva, mas escondeu a nudez de ambos. Porque o confronto te esconde, a afronta te envergonha, a afronta expõe a sua nudez, a afronta te humilha. Agora o confronto, o Espírito Santo vai nos confrontar nesses dias. Aleluia, porque quando tem confronto do Espírito Santo, o orgulho, aleluia, tem que se submeter, a vaidade tem que se submeter, o eu faço, o eu acho tem que se humilhar. Porque quando o confronto do Espírito Santo vem para posicionar e dizer: a glória não é tua, é minha. Não, a honra não é tua, é minha. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo que o confronto do Espírito Santo vai te levar para lugares altos. Se você está no ambiente de confronto, é aí que Deus quer que você fique. Quando eu terminei o seminário teológico, Messias, ninguém me aguentava. Quando eu terminei ETAD na Assembleia de Deus, eu era presbítero, e eu estava numa vaidade, numa empáfia. Eu achava que eu tinha descobrido a roda. Sabe, teólogo, quando sai do seminário, meu Deus, ele não quer ouvir mais ninguém. Uma arrogância teológica.
Eu achava que eu era o John Piper da igreja, o A.W. Tozer, o C.S. Lewis. Aí eu estou sentado do lado do meu pai. Lembrei agora, tem coisa que o Espírito Santo faz eu lembrar. Aí eu estou sentado do lado do meu pai. Aí escuta só, o irmão Jeremias ganhou oportunidade. O irmão Jeremias, cabelinho branco, pegou o microfone assim, no culto de domingo à noite, leu um texto e viajou. Falei, não. E eu do lado do meu pai, como que pode no culto de domingo à noite dar oportunidade para o irmão Jeremias? Pelo amor de Deus. Meu pai do meu lado, acabou o culto. O pai chegou em mim e disse assim: filho, terça-feira vai lá em casa para nós tomar um tereré. Eu moro em Foz do Iguaçu, do lado do Paraguai. Lá é comum a gente tomar um tereré, mate gelado. E eu fui, achando que era. Estou sentado com a cuia na mão. Meu pai olha para mim e disse assim: filho, eu precisava te trazer aqui. Eu preciso te dizer umas verdades. Falei, ih, vai começar. Nunca mais sente do meu lado para criticar quem quer que seja durante o culto. Não atrapalhe mais o meu culto. Eu falei, eita. Ele falou assim: Júlio, depois que você saiu do seminário, ninguém te aguenta. Você está numa empáfia, numa arrogância. Ei, o que o irmão Jeremias tem de ministério, você tem de vida. O homem já abriu igreja, plantou igreja, fez tanto pelo reino. Você está chegando agora, ó. Meu pai olhou para mim e disse assim: se a tua teologia não te faz mais servo, sua teologia não serve para nada. Se a tua teologia não faz você ouvir as pessoas mais humildes, mais simples da igreja, a sua teologia não é a teologia de Cristo. Sabe quando você vai escorregando na cadeira? Foi aniversário do meu pai o ano passado, eu agradeci a ele por essa palavra. Porque a gente vive uma geração que não aguenta mais ouvir ninguém. É uma arrogância, é uma soberba. Agora no reino de Deus, olha aqui para mim, eu não vou crescer sozinho, nós vamos crescer juntos. Aleluia, eu profetizo que Deus vai te colocar perto de pessoas que vão crescer com você. Um vai afiar o outro. Aleluia, eu profetizo que na mesa que Deus vai te colocar, ou na mesa que você está, vai ser mesa de confronto e mesa de crescimento. As máscaras vão cair, e só quem é de verdade vai ficar. Se você recebe, faz alguma coisa aí. Pura cachorra. Eis que o lugar em que habitamos. Primeiro, crescimento tem a ver com cultura. Segundo, crescimento tem a ver com comunicação, com confronto. Terceiro, eis que o lugar em que habitamos. Diga comigo, habitamos. Crescimento tem a ver com pertencimento. Habitamos. Isso fala de ponto fixo. Isso fala de habitação. Não é um lugar que eles passam tempo, é um lugar que eles estão. Eu vou falar. Você não cresce num lugar que você não se sente pertencente. Você não cresce. Você não cresce num lugar que você não se sente pertencente. Olha aqui, a principal característica de alguém que se sente pertencente, ele faz crescer o lugar que faz ele crescer. Faça crescer o lugar que Deus te... Como assim, pastor Júlio? Existe um inimigo do pertencimento chamado coração dividido. Você não cresce no lugar que você está dividido. Quer um exemplo? Como é o nome dessa cidade? Mora em Maceió, mas o coração não está aqui. Vai ser abençoado aqui? Isso é para você pensar. Eu estou te dando uma pausa para você refletir. Você não cresce num lugar que você não ama. E amor não é sentimento. Não, eu quero sentir algo por essa cidade. Talvez você nunca sinta. Amor é escolha.
Aí você fica brigando. Quer um exemplo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Mora lá em Brasília. Estou vindo de lá, então vou usar o exemplo de Brasília. Mora em Brasília. Deus aponta para cá. Deus aponta. Aí ela ora, chama o marido, ora, os dois oram, fala com Deus. E Deus, sabe quando é de Deus? Ambiente diferente, lugar diferente, profeta diferente, mas a mensagem é a mesma. Deus vai confirmando. Maceió, 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 Deus, Deus, Deus. Aí vem, chega aqui, começa a dar tudo errado. Já reparou que quanto mais fiel a Deus, mais difícil fica? Aí vem para cá e começa a dar tudo errado. Por quê? Porque geralmente com Deus é assim. Quando é de Deus, geralmente piora. Se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou, continua que Deus está nesse negócio. Por que, pastor Júlio? Porque Deus quer despertar em você o espírito da perseverança, para que você depois não bata no peito e diga: foi eu que fiz, foi o Senhor que fez. Para você entender o que é dependência. Antes de Deus fazer por você, Ele vai fazer em você. Quando é de Deus, começa a dar tudo. Já reparou que você coloca seus filhos na mão de Deus, eles ficam mais rebeldes? Aí você fica, cadê as mães? Fica doidinha. Coloca o marido na mão de Deus, parece que ele pior. Aí você fica doidinho. Só que, por que, pastor Júlio? Porque Deus não segue a sua agenda. Deus não trabalha como você. Para de querer ensinar Deus. Aí vem pra cá, começa a dar tudo errado. Aí quer voltar. Vem pra cá, Messias, começa a dar tudo errado, ele quer voltar. Que negócio é esse que era de Deus antes de eu sair? Chega aqui, começa a dar tudo errado, deixa de ser de Deus. Ou é de Deus, tá dando tudo errado. Eu sei quem tenho crido. Está dando tudo errado. Deus está nesse negócio. Foi Ele que me trouxe. Está se levantando o demônio contra mim. É de Deus. Ele está nesse negócio. Geralmente quando é de Deus, tem um desafio enorme na sua frente. Se está dando tudo, olha aqui, cuidado com esse negócio que está saindo do seu jeito. Você está batendo no peito dizendo: Deus está nesse negócio. Cuidado. Jonas achou uma passagem para o lugar que ele queria, um barquinho para o lugar que ele queria, tudo dando certo. Aí eu te pergunto: Deus estava no negócio? Cuidado com esse negócio que está dando tudo certo. Diz, irmão crente, estou te falando de crente. Quando tudo está dando certo, ele desconfia. Satanás deve estar arrumando alguma coisa. Crente de verdade, ele sabe que Deus sempre vai colocar ele na direção onde tem batalhas. Aí vem pra cá, começa a dar tudo errado. Aí quer voltar. Não foi Deus que te trouxe pra cá? Então por que você quer voltar, rapaz? Ai, pastor, é porque minhas expectativas. Deus ama frustrar suas expectativas. Ai, pastor, é porque eu programei. Aí você se divide. Fica com um pé em Brasília e um pé em Maceió. Aí eu te pergunto: vai ser abençoado aqui? Você não é abençoado no lugar que você está pela metade. Congrega aqui e o coração está na outra igreja. O que você está fazendo aqui? Mora aqui e o coração está na outra cidade. O que você está fazendo nessa cidade? Porque Deus não abençoa pessoas pela metade. Ai, sabe por que a mulher de Ló se dividiu? Sabe por que a mulher de Ló ficou paralisada? Porque a ordem de Deus, olha a direção de Deus: fuja para as Campinas, corra e não olhe para. Por que ela olhou? Porque o coração ficou. Os seus olhos sempre vai apontar para onde está o seu coração. Se o seu coração está em Brasília, você vai ficar olhando para lá. E tem gente que fica lá buscando imóvel, e Deus está falando: é aqui. E ele fica brigando com Deus.
Não, eu não entendo. Tem 10 anos que o casamento dela terminou. 10 anos. O camarada já casou, já está em outra família. Ai, que Deus está falando. Aí todo mês ela cria um perfil fake para ficar olhando a vida do camarada. Aí o camarada descobre, bloqueia ela, ela cria outra e fica lá. Aí vem para a igreja. Eu quero viver algo novo. E Deus está olhando e dizendo: não vai. Olha aqui para mim. Dependente emocional nunca vai tomar posse do novo de Deus. Dependente emocional de lugares, dependente emocional de ambientes. Olha aqui, servir a Deus é praticar a arte do desapego. Eita, ai, Deus está falando. Eu estou tentando me segurar e não consigo. Desapega, porque se a nuvem se mover, você se move. Não se apega à estrutura. Deus vai expandir. É aqui que Deus te plantou. É aqui que você vai prosperar. Quem crê da glória, quem crê da glória, quem crê da glória. Eu estou um dia entrando no quarto de casa e minha esposa está com os cabides tudo em cima da cama. E eu, irmão, se tem uma coisa que Deus está trabalhando na minha vida é o apego. Pensa num homem apegado. Aí eu entro, minha esposa está com os cabides de roupa. Olhei para ela e falei: o que você está fazendo? E ela tirando as roupas e colocando numa sacola enorme. Falei: o que você está fazendo? Estou tirando as roupas que você não usa mais. E mulher tem disso, irmão. Às vezes você olha uma camiseta, seu sogro usando umas camisetas, você olha e fala assim: conheço isso aí. Seu sobrinho com as camisetas, você fala: eita, eu já vi essa camiseta. Você não fala, mas por dentro. Minha esposa colocando uns ternos meu, que tinha uns 10 anos que eu não usava. E tem roupa que a gente não usa, mas a gente gosta de ver pendurado. Olha o apego. Minha esposa olhou para mim e disse assim: eu estou tirando tudo que não serve, vai sair tudo. Falei: tu tá doida? Ela falou: Deus mandou. Aí como é que você briga? Deus mandou. Falei: tá bom. Fui para a sala porque não queria ver, porque cada peça que ela tirava doía. Sentei no sofá, fiquei, de repente ela passa com aquela sacola arrastando. Eu corri para o quarto para ver se ela tinha tirado aquele terno que eu amava. Quando eu estou abrindo o armário, o Espírito Santo fala comigo: sabe por que o novo não vem, filho? Porque não tem espaço. Sabe por que a sua mentalidade é velha? Sabe por que a nossa mentalidade é velha? Porque a gente gosta de guardar coisa velha. E coisa velha junta bicho. Coisa velha junta mofo. Para de guardar o maná de ontem. Deus tem um maná fresco para você. Deus tem um cardápio fresco. Ai, eu sinto Deus. Para de acumular. Quer viver o novo de Deus acumulando. E geralmente quando você acumula coisa velha aqui, é porque tem coisa velha aqui. É porque tem coisas velhas aqui. Acumulador não toma posse do novo de Deus. Desapega. Deus está dizendo: o lugar que você habita vai ficar pequeno. Vem o novo de Deus sobre essa casa. Vem o novo de Deus sobre essa igreja. Quem tem glória, sobe o glória. Quem tem um aleluia, tem um brado de vitória. Aleluia. Eu caminho para encerrar. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é. Está pequeno. Está pequeno o lugar. Eis que o lugar em que habitamos, eu pertenço, está estreito. Vamos até o Jordão. Eu quero fechar aqui. Vamos até o.
palavra Jordão tem um significado lindo. Uma das partes mais baixas de Israel está no Jordão. O Jordão deságua no Mar Morto, para você ter uma ideia, que é o nível mais baixo de Israel. O Jordão geograficamente ele está bem baixo. Eles estão dizendo, vamos até o Jordão. Eles estão querendo crescer. A palavra Jordão fala daquele que desce. A etimologia da palavra Jordão significa aquele que desce. Eles estão dizendo, a gente quer, mas antes a gente vai. Porque crescimento no reino de Deus não começa para baixo. Crescimento no reino de Deus é para baixo. Por que, pastor Júlio? Porque no reino de Deus a fachada do prédio não é mais importante do que a estrutura que o sustenta. Estrutura ninguém vê. Você consegue ver a estrutura que segura esse prédio? O alicerce. Isso é estrutura. Já reparou que quanto mais alto o prédio vai subir, mais ele precisa? Tem gente que é só fachada, não tem estrutura. Eles estão dizendo, vamos até o... Quem que desceu o Jordão antes de começar o ministério? Jesus. Aí eu te pergunto, ele precisava? João está batizando as cobras, raça de víbora. João batizando as cobras. Já fez batismo de cobra? Raça de víbora. Aí tem uma fila de jararaca, uma fila de cascavel, e tem as filas das cobras. E ele está aqui, batiza, pega a jararaca, mergulha, desce cobra e sai nova criatura. Ele está batizando as cobras, raça de víbora, e está juntando cada vez mais cobra. Só que de repente ele olha para a filha e diz, epa, tem alguém aí que não é cobra. Eita, tem alguém aí que não é cobra. Eis aí o cordeiro. Eis aí o cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, eis aí o cordeiro. Ele chega na frente de João com a mãozinha assim. Ai, irmão, não precisava. Mas o Jesus que se apresenta no Jordão é o Jesus que está entendendo que a sua estrutura está sendo moldada para o que está por vir. João vê ele como cordeiro. Só que a Bíblia diz que o Espírito desce como pomba, e uma voz ecoa dizendo, para você, João, ele é o cordeiro. Para mim, ele é o meu. No Jordão, a estrutura dele é moldada. Sabe por que está doendo? Bem-vindo ao nível do Jordão. Deus não vai levar você onde Ele quer. Ele não vai te colocar no lugar que Ele precisa te colocar sem trabalhar na sua. Deus conhece tua estrutura. A estrutura. Tem gente que me olha nas redes sociais, mais de 2 milhões de pessoas que me seguem, acha que eu caí de paraquedas. Não sabe. Eu lembro um dia que eu trabalhava, eu estou encerrando, eu trabalhava no transporte público de Foz do Iguaçu. Aí eu recebo um convite para ser cipeiro. Falei, vou participar, porque eu almejava ser promovido lá, a ponto de fazer um concurso público e pertencer à prefeitura. O meu projeto era dentro da prefeitura, e eu, formado na área de logística, galgava um jeitinho lá dentro da prefeitura, o esquema. Aí um vereador chegou em mim e disse assim, Julião, vai dar certo, o ano que vem vai sair o concurso, você está dentro, deixa comigo. Imagina, irmão, Deus caçou de nós. Deus deve ter olhado e ter tirado uma onda. E eu tô pregando num domingo pela manhã, e eu estava em crise entre o meu emprego e os convites para pregar.
Eu era líder de jovens na igreja, e eu naquele, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, os convites, irmão, convite, eu rejeitando convite por culto da escala. Aí eu estou num domingo pela manhã, pregando, chega uma irmã do coque, marchando. Ela chega perto de mim, marchando com uma autoridade que eu tremi todo. Ela disse assim: chegou a hora de eu te arrancar de lá com mão forte. Falei: vai ter que ser com mão forte, acabei de ser eleito na CIPA, eu tenho estabilidade. Ela entregou essa mensagem, não deu 15 dias, eu estava dando baixa no meu. E eu dando baixa, olhando para a chefe do RH, falando assim: mas, Marlene, eu acabei de ser eleito cipeiro, eu tenho estabilidade. Ela falou: depois você briga na justiça. Mas seu cargo não existe mais, Júlio, seu cargo vai ser tudo informatizado. Falei: não, já entendi. Eu sei que Deus tem. Falei: vamos me lançar no ministério. Sentei com meu pai e falei: pai, agora eu vou me lançar, tem um monte de convite para pregar. Meu pai olhou e disse: você não está doido, você é maluco, vai inventar de ser pregador. Filho, você estudou, você se formou, você se preparou. Falei: não, eu vou me lançar. Hoje ele me leva no aeroporto, tira foto minha, posta a foto minha pregando, olha para mim e diz: o pai tem um orgulho de você. Falo: nem sempre foi assim. Me lancei no ministério. Sabe o que aconteceu com os convites? Sumiram. Falei: Deus só pode estar de brincadeira. Quando eu estava trabalhando, eu tinha convite para pregar em tudo quanto é lugar. Agora eu estou disponível, as portas fecham. Comecei a ligar para pastor, amigo, e nada. Eu falei: Senhor, e agora? Aí minha esposa chega em mim e disse assim: amor, tem 3 caixinhas de leite. Falei: Senhor, e agora? Liguei para o advogado falou assim: Júlio, esse processo na CIPA aí vai demorar, nem conta com esse dinheiro agora. Falei: e agora? E eu dobrei o joelho e falei com Deus, e a palavra que Deus me dava era: eu não tenho prazer em quem recua. Eu não tenho prazer em quem recua. Eu falei: Senhor, eu tenho emprego, eu tenho currículo, eu vou me lançar. E numa dessas manhãs que eu estou orando, de repente chega alguém na porta de casa, um irmão bem aleatório, o irmão João, nunca tinha ido lá em casa, está lá na porta. Ô Júlio, Deus mandou eu aqui. Falei: eita, aqui, agora Deus me viu. Falei: irmão João, entra. Ele falou assim: não, e ele é todo sistemático. Não, é aqui na porta mesmo. Vou te entregar o que Deus mandou e vou embora. Falei: então fala, irmão João. Ele disse assim: Júlio, sabe que o meu genro arrumou um emprego, fechou a carteira e está trabalhando. E Deus mandou eu vir aqui porque eu estava de joelho dobrado. Você sabe que eu faço pamonha para vender. E eu estou de joelho dobrado pedindo para Deus um funcionário. E Deus mandou eu vir aqui contratar você. Falei: o senhor está doido? Falei: irmão João, não faz um negócio desse comigo. Ele falou assim: Deus mandou eu contratar você. Eu não sei se você está precisando, não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou eu vir aqui dizer para você vender pamonha para mim. Falei: irmão João, Deus não se engana, mas o senhor está bem enganado. Por quê? Porque eu comecei a entrar em crise com Deus. Falei: Senhor, o Senhor me tirou de um emprego tão bom, um salário tão bom para vender pamonha. Ele falou: filho, agora você se acerta com Deus aí, que minha parte eu já fiz. E saiu com uma petulância. Eu falei: que homem é esse? Quando eu virei pro lado de casa que eu estou descendo, uma voz gritou no meu ouvido e disse: aceita que dói menos. Falei: não aceito, Senhor. O que vão pensar de mim? Eu estava no emprego há poucos dias, que todos queriam, muita gente queria estar. Agora eu vou vender pamonha. E Deus disse: aceita. Eu gritei lá do meio do quintal de casa: irmão João, que hora que eu tenho que estar lá? Ele voltou no cantinho do muro. Sabe quando a pessoa some no muro e volta? Ele voltou no cantinho do muro e fez assim: 3 horas da tarde, filho. E foi. Eu estou entrando dentro de casa, minha esposa está lavando louça. Eu entrei e disse assim: amor, eu acabei de arrumar emprego. Ela disse assim: o que aconteceu? Eu falei: o irmão João da pamonha estava aí.
E ele acabou de me contratar para com a venda em pamonha. Ela disse: não acredito. Eu falei: pois é. Eu entrei para orar, irmãos. Olha aqui, Deus vai te levar por caminhos estranhos. Como assim, pastor Júlio? Fazia sentido Paulo costurar a tenda. O que a tenda tinha a ver com o chamado de Paulo? Fazia sentido Moisés cuidar de ovelha. Aprendeu no palácio. Um homem que tinha o conhecimento que... Eu lembro de chegar lá, eu entrei para falar com Deus. Deus não falou nada. Eu nem saí do quarto para almoçar. Deu 2h30, eu me arrumei, passei protetor solar. Cheguei na casa do irmão João, tinha uma caixa de isopor cheia de pamonha amarelinha. Ele me deu a chave de um Golzinho 89. Eu tenho o barulho do motor daquele carro até hoje no meu ouvido. Ele me deu a chave e eu peguei. Deus é Deus de pedidos estranhos. Eu peguei a caixa de isopor, coloquei no banco de trás, peguei o Golzinho e fui para o bairro mais afastado da cidade, porque eu não queria que ninguém me visse. O pregador, o que Deus estava fazendo? Trabalhando na minha estrutura, me levando para o Jordão e trabalhando no meu ego, ferindo meu orgulho, ferindo minha soberba. Eu estava pregando com o Fernandinho, mês de setembro do ano passado, pregando com o Fernandinho lá em Montes Claros, Minas Gerais. Mais de 30.000 pessoas me ouvindo. Eu falei: Senhor, esse é o lugar que o Senhor prometeu que eu estaria. Preguei, Deus me usou. Mais de 300 pessoas se entregou a Cristo. Foi uma coisa linda. Eu desci lá de cima, grandão. Sabe aquela soberba? Falei: agora eu estou no lugar da exaltação. Fui para o camarim, tinha uma mesa cheia de fruta, Messias. Evento da prefeitura, coisa linda. Tinha uma fila de político para tirar foto comigo e com o Fernandinho. Eu falei: eita, que eu tô. Na hora que eu estou tirando foto, uma voz gritou no meu ouvido: pamonha, pamonha, pamonha. Sabe o que Deus estava dizendo? Você é só o jumentinho. Estão gritando hosana, estão bradando aí porque você está entrando em Jerusalém, mas você é só o jumentinho. Você é só o jumentinho. Quem está no lombo é mais importante do que você. A honra não é sua. Lembra da onde eu te tirei. Fica em pé dando glória. Fica em pé dando glória. Fica em pé adorando. Porque o Jordão, pastor Júnior, para você não se perder no lugar que Deus vai te colocar. Por que eu estou sendo provado? Para que você não se perca no lugar que Deus vai te colocar. Quantos podem adorar o Senhor? Uragashou kanagasai. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça de onde Deus te arrancou. Pastor Vinícius, um escolhido não é feito de lugares altos. Aleluia, um escolhido é moldado nos lugares baixos. Paulo, quando pregava, dizia: eu trago no meu corpo as marcas. Só quem tem cicatrizes glorifica. Só quem tem cicatrizes adora. Eu vou orar. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Começa a colocar diante de Deus o projeto. Começa a colocar diante de Deus a sua vida. Começa a colocar diante de Deus o futuro. Começa
Começa a colocar diante de Deus a sua chamada. Começa a colocar diante dele. Vai. Enquanto você adora, nós vamos ministrar sobre você. Seja tomado pelo Espírito. Quem tem glória, sobe o glória. Quem tem aleluia, sobe o aleluia.